quando o elenco principal do Flamengo vai estrear na temporada. Tem também atualização sobre Vitor Hugo, jogador sendo vendido pelo Flamengo ao Atlético Mineiro. A gente vai trazer muita coisa no vídeo de agora. Agora vamos para as informações. O Vitor Hugo, vendido pelo Flamengo por 2,5 milhões de dólares, por 50%. Flamengo mantendo 50%. Desembarca hoje, 16 horas, lá em Belo Horizonte, para se apresentar ao Atlético Mineiro e assinar o contrato válido por 5 temporadas. E por que eu estou falando do Vitor Hugo? Porque eu vi algumas mídias que cobrem o dia a dia do Atlético, e assim, repercussão em Twitter, fake news, né, que estava começando a se tornar verdade. Muita gente me mandando mensagem perguntando se o Atlético Mineiro tinha desistido da contratação, se tinha dado problema nas garantias bancárias. Olha, o jogador chega hoje, domingão, dia 11 de janeiro, em Belo Horizonte, e vai se apresentar à equipe mineira. Jogadores para ficarem de olho aí: Léo Nanete, muito bom goleiro; Daniel Sade, muito bom lateral direito; João Vitor e Iago são os zagueiros que você já conhece muito bem. Eu gosto muito do Pablo Lúcio, volante, que também joga de segundo volante, joga de meia, alto. Para mim, esse jogador, vocês têm que ficar muito de olho. Jogador extremamente versátil. Gosto do Bruno Xavier, gosto do Guilherme. Douglas Telles, você já conhece muito bem, jogador que o Felipe Luiz gosta muito. E o Alacian, vocês obviamente já conhecem. E quando o elenco principal, que se representa nessa segunda-feira, vai estrear na temporada? Eu sei que muita gente está se perguntando isso, porque eu venho recebendo muitas perguntas em relação a essa situação, e eu fiz essas perguntas lá no Flamengo para saber se já tem algum planejamento definido. Vou trazer aquilo que eu apurei. Essas perguntas aí eu fiz à pessoa do Flamengo e a pessoa respondeu: nada definido. O que há de momento é que cada profissional envolvido nesse planejamento tem um pensamento e ou teoria. Para bater o martelo, o chefe do departamento médico, Fernando Sasaki, o chefe da preparação física, Diogo Linhares, Felipe Luiz, que é o treinador, obviamente vocês sabem disso, e José Boto, o diretor, eles vão se reunir nessa segunda-feira, dia 12, dia da reapresentação do elenco, e eles vão traçar todas as estratégias montadas para esse início de temporada. E por que isso é importante? Vamos lá, no dia 21 de janeiro, jogo pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo já tem o primeiro clássico na competição, contra o Vasco. No dia 25, ou seja, 4 dias depois, o Flamengo já pega o Fluminense, segundo clássico. No dia 28, 3 dias depois, o Flamengo tem a estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, um jogo muito difícil. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro será a prioridade do Flamengo novamente. E no dia 1º de fevereiro, ou seja, 3 dias depois, o Flamengo tem a Supercopa do Brasil em Brasília contra o Corinthians. Jogo muito difícil, vale taça, vale uma boa premiação da CBF. Então, o Flamengo, já agora em janeiro, alguns dias depois da reapresentação, após as férias, já terá uma sequência duríssima na temporada. Então, será de suma importância esse planejamento que eles vão definir nessa segunda-feira. Porque, na boa, gente, a gente sempre fala aqui que uma pré-temporada costuma ser de 20 a 30 dias. O Flamengo não terá esse período de pré-temporada. Ontem o Abel Ferreira, depois do jogo contra o Palmeiras, falou sobre isso, que a pré-temporada ela será feita com as competições em andamento. É assustador o que acontece no futebol brasileiro, gente. É uma várzea o calendário do futebol brasileiro. Ah, eu sei que a gente todo ano fala isso. Sim, eu vou falar isso. Eu, como jornalista, eu não posso deixar de criticar o calendário do futebol brasileiro. Por conta disso, essa é a importância de você ter um bom elenco. Por exemplo, no Flamengo, o debate time titular, com o passar do tempo, vai se tornar um debate vazio. É discutir o sexo dos anjos. Por quê? Porque não vai ter time titular. É jogo a todo momento. Toda hora você tem que ficar girando o elenco, os jogadores. O time que não tiver um bom elenco vai ficar pelo caminho. Esse calendário do futebol brasileiro, ele exige demais dos atletas. E lembrando, esse ano ainda tem parada para a Copa do Mundo. Nossa Senhora, então será uma sequência duríssima. Antônio, será vendido pelo São Paulo ao Flamengo? Se você perguntar para qualquer dirigente do São Paulo, a resposta será não. Mas
Entre dirigentes do Fla e representantes do atleta, a versão é completamente diferente. Os dois lados estão bem otimistas de que essa negociação possa ser concretizada depois da sexta-feira. Por que sexta-feira, 16 de janeiro? Essa é a data da reunião que vai votar o impeachment do presidente Júlio Casares. Imagina que o Júlio, precisando de votos de conselheiros, anuncia, na semana que antecede essa votação, a venda do Marcos Antônio, principal atleta do clube. Se ele tinha ainda alguma chance de se manter no cargo, essa chance vai para o espaço. Mas São Paulo não admite, mas pode sim vender o Marcos Antônio depois da votação do impeachment, até porque o Flamengo promete vir com proposta extremamente alta. O atleta já topou se mudar do tricolor para a Gávea. A proposta pro jogador é super interessante, além da possibilidade de ser protagonista em um dos principais times da América do Sul. Marcos Antônio terá direito a um belo aumento salarial. São Paulo não quer falar sobre o assunto com o Flamengo até a votação da próxima sexta-feira. Quero registrar que, em paralelo ao interesse do Flamengo no Marcos Antônio, há a vontade do São Paulo em contratar Alan. E o Flamengo já deixou bem claro que topa emprestar ou negociar o Alan em definitivo, desde que o tricolor conceda a venda em definitivo do Marcos Antônio. A partir do fim da próxima semana, essa história deve esquentar. Quero completar contando que essa é a segunda negociação que depende da votação do impeachment de Júlio Casares. O tricolor já tem um acerto fechado com o Red Bull Bragantino e com representantes do Rodriguinho. O meio atacante de 21 anos de idade que não quis renovar contrato com o São Paulo está acertado com o Red Bull Bragantino, operação de 3 milhões de dólares, com o São Paulo ainda ficando com 15% dos direitos de uma futura venda. Mas essa transferência vai ser concretizada assim que a votação do impeachment for encerrada. Quero falar agora sobre Breno Bidon. Muita gente especulando que o Flamengo quer a contratação do volante de 20 anos de idade do Corinthians. Houve quem dissesse, inclusive, que o Flamengo prepara uma proposta de 25 milhões de euros ou 158 milhões de reais. Dirigentes do Corinthians se apressaram para dizer que não venderiam por essa cifra, mas posso assegurar que não vai haver proposta do Flamengo pelo Breno Bidon. O Corinthians assegura que não foi procurado, nem sequer sondagem, muito menos proposta. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do Fla. Ela avalia o Bidon como bom jogador, mas que não faz parte dos planos do Flamengo. O Flamengo não fez e nem fará proposta pelo atleta, tá? Essa é a garantia que eu recebi na manhã desse domingo de um dirigente que trabalha no departamento de futebol rubro-negro. A intenção do Flamengo para essa função de volante é de outro atleta que eu já vou falar, Marcos Antônio. Sobre Breno Bidon, jogador super importante, um dos maiores ativos do Corinthians hoje. O Corinthians alega que só vende o atleta pelo valor da multa rescisória. A impressão que eu tenho é que faz parte de uma estratégia para tentar valorizar o atleta, para tentar vendê-lo pelo melhor valor possível. Imagino que, a partir de 20 milhões de euros, diante de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, já possa começar a existir negociação, especialmente se a proposta for do exterior. Só para completar, o Bidon é muito bom jogador, mas ainda participa muito pouco da fase ofensiva. Você quer uma prova? Na temporada passada foram 56 jogos. Quantos gols você imagina que ele fez? 1. E assistências, também 1. Isso tudo conta bastante de forma negativa para que o Bidon não valha tanto quanto os torcedores alvinegros imaginam. E essa história de que o Napoli quer pagar 25 milhões de euros ou 157 milhões de reais para contratar Arrascaeta, a notícia surgiu de um jornalista italiano com bem pouca repercussão nas redes sociais. De qualquer forma, faz parte do nosso trabalho checar qualquer informação que sai. Pois bem, antes de contar o que eu ouvi de um dirigente do Flamengo, só lembrar que o Napoli não está habituado a fazer esse tipo de operação. Cara, por jogadores acima dos 30 anos de idade, uma das poucas exceções foi o Lukaku, comprado no ano passado por 30 milhões de euros. O Lukaku dispensa apresentações, certo? Em relação ao Arrascaeta, craque na América do Sul, olhado com enorme desconfiança no futebol europeu, já tem 31 anos de idade. Você acha que o Napoli pagaria 25 milhões de euros? Posso assegurar que não existiu proposta, nem sequer sondagem. A fonte rubro-negra com quem conversei para tratar sobre a possibilidade de contratação de Breno Bidon assegurou que não há propostas pelo Arrascaeta. E mais,
que o Arrascaeta está super realizado no Rio de Janeiro. Ele teve recentemente seu contrato prorrogado até dezembro de 2028, com um belo reajuste salarial. Hoje ele ganha pouco mais de 2 milhões de reais por mês, juntando-se aos atletas mais bem pagos do elenco rubro-negro. Você, torcedor do Fla, que se preocupou com a chance de perder o Arrascaeta para o Napoli, pode dormir tranquilo. Essa chance não existe. Da Portuguesa, a gente sabe que tem diferença de idade entre os jogadores das duas equipes, mas no fim conseguiu buscar um empate aí com o gol do Iago. Como é que você analisa a partida da sua equipe ao todo? Boa noite a todos. Realmente a gente sabia que seria um desafio grande, porque ainda se tratando de estreia, os jogadores ainda estão sem ritmo de jogo, né? E conta também a questão da faixa etária, a média de idade muito baixa. Então era normal os jogadores sentirem um pouco fisicamente, principalmente na segunda etapa. Agora a primeira etapa foi muito boa, o que faltou foi a gente concluir as jogadas da melhor maneira para conquistar os gols mediante o número de oportunidades que nós tivemos. Tivemos 2 grandes oportunidades com o Wallace, uma com o Iago a partir de um escanteio. Então não tivemos ali a eficácia para concluir as oportunidades em gol. E depois no segundo tempo a gente sabia que a Portuguesa viria para cima, né, teria uma outra postura. Sofremos o gol num momento de desatenção defensiva, depois a gente conseguiu novamente oxigenar a equipe com as trocas e valeu a entrega de todos, conquistamos boas oportunidades de gol. O Iago conseguiu concluir uma jogada muito boa através de um cruzamento do Wallace, que significou o nosso gol de empate. Eu acredito que nós merecíamos ter saído daqui com a vitória, mas sair com a derrota seria muito injusto por aquilo que a equipe produziu. Acredito que os jogadores estiveram bem, tenho muito orgulho dessa equipe que se entregou do começo até o final, não desistiu em nenhum momento e sai daqui com um empate. Agora é recuperar os jogadores da melhor maneira, porque na quarta-feira a gente já tem um outro confronto duro contra o Bangu fora de casa. Quem vai? Boa noite, professor, tudo bem? Eu queria que você aproveitar que o Iago fez o gol hoje, que você pudesse falar um pouquinho sobre o Iago. O Iago fez 5 gols na última temporada, é um zagueiro que sempre faz gols e ele, de maneira oficial, agora integra ao elenco profissional do Flamengo. É um zagueiro canhoto, né? Só tem o Léo Pereira hoje na equipe profissional como canhoto, e o Iago como zagueiro canhoto, atuando oficialmente pelo lado esquerdo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Iago, sobre o futebol dele, né? Com certeza já conversou com o Felipe Luiz, o que o Iago pode entregar para essa equipe do Flamengo no elenco profissional, né? Um líder nato que a gente já vem acompanhando a base do Flamengo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que a torcida, todo mundo pode esperar sobre o Iago no elenco profissional oficialmente. O Iago foi um expoente nas categorias de base, não só do Flamengo, como também do Brasil. Não à toa foi o capitão da seleção brasileira no último Mundial. É um jogador que se destaca muito pelos duelos defensivos, tem boa capacidade de controlar profundidade, o espaço nas costas, tem muito boa construção com os pés, mas o jogo aéreo dele é notório. Foi um dos grandes jogadores que conseguiram concluir jogadas aéreas efetivamente em gol. Então é um jogador que acaba sendo muito importante defensivamente, mas sem dúvida nenhuma que é uma arma ofensiva. Haja visto o que ele fez no Mundial, por exemplo, contra o Barcelona, que também fez o gol de cabeça no último minuto. Hoje também contribuiu muito com a equipe fazendo o gol de empate no último minuto. Então acredito que é um jogador que tem um futuro brilhante pela frente, um grande potencial, que precisa continuar evoluindo. Isso é normal, ainda é jovem, mas acredito que vai fazer uma carreira brilhante. Bruno, boa noite. Bruno, no ano passado, quando os garotos da base começaram o Campeonato Carioca, o Flamengo teve 3 derrotas seguidas, e é óbvio, você Flamengo, aquela pressão. Queria saber de você, assim, o quanto esse empate, assim, o time saiu atrás, foi buscar o resultado, conseguiu ali nos últimos minutos o empate, um lance duvidoso no último minuto, inclusive de pênalti. O quanto a história desse jogo dá moral para o próximo jogo, tranquilidade também, tanto para você como para os garotos. Obrigado. Na minha opinião, os jogadores têm que sair daqui orgulhosos por aquilo que fizeram dentro de campo. Na minha opinião, representaram muito bem a nação rubro-negra, uma vez que não desistiram em nenhum segundo da partida, foram buscar um resultado adverso, numa situação de estreia em que a questão física acaba sendo um fator determinante. E você bem falou que o resultado poderia ter sido outro se nós tivéssemos o acerto da arbitragem em relação ao último lance. Eu acabei de ver o lance, o árbitro depois faz o gesto que foi ombro a ombro, mas não se trata disso. O toque foi no pé do Camargo, conseguiu fazer o drible e aí depois teve um choque ali no pé de apoio, ele não conseguiu dar continuidade. Eu acredito que hoje o resultado também teve influência da questão da arbitragem. A gente sabe
que todos nós estamos inerentes ao erro, mas hoje em dia o erro dentro de campo pode ser facilmente corrigido pela questão do VAR. Infelizmente, o árbitro não foi chamado para analisar o lance e eu acredito que seja um lance que condiciona o resultado da partida, mais um motivo para a gente sair daqui orgulhoso em relação ao desempenho da equipe e prontos com nível de confiança lá em cima para fazer um grande jogo contra o Bangu. Boa noite. Além do Iago, o Wallace também é um dos principais jogadores aí do elenco profissional do Flamengo que está integrando agora esse sub-20. Queria saber que desse período agora, na pré-temporada, foi uma solicitação sua, essa integração do Wallace e como tem sido esses dias treinando com esse atacante tendo ele à disposição do elenco. Então, o processo foi exatamente o mesmo em relação ao jogo do Mirassol. Os jogadores que integram o departamento profissional de uma maneira mais constante, eles são direcionados pelo departamento, pela comissão técnica, pelo corpo diretivo, a descerem, né, para poder dar continuidade aos treinamentos embaixo e a gente utilizar da melhor forma. O Wallace foi um exemplo disso, apesar de ser um jogador que ainda tem idade sub-20, né, poderia estar disputando a Copinha, é um jogador nascido em 2005, agregou valor ao nosso grupo, apesar de ter falhado 2 grandes oportunidades, ele estava ali, né, no momento para poder criar essas oportunidades e foi decisivo, oferecendo assistência do gol do Iago no final. É um jogador de muita qualidade que também tenho certeza que, como todos, tem um potencial enorme e um futuro brilhante pela frente. Bruno, bem, boa noite. Ainda não tendo o Wallace, eu queria te perguntar como é que ele estava nesse pós-jogo, se ele ficou sentido pelas chances perdidas ou se a assistência fez ele recuperar esse ânimo. E se você pudesse falar um pouquinho também do Alan Santos, que é um jogador que pouca gente da torcida conhece, mas que entrou muito bem, entrou em São Paulo, se você pudesse falar um pouquinho dele também. Então, o Wallace estava bem, é um jogador que, apesar da pouca idade, é um jogador jovem, mas que já tem muita experiência, já passou por muita coisa na carreira e conseguiu dar a volta por cima ao longo da partida, fazendo assistência para o Iago, contribuiu bastante para a equipe, tanto no processo ofensivo, porque tem qualidade, né, de drible, de passe, capacidade de finalização, infiltração na defesa adversária, mas também conseguiu contribuir defensivamente com alguns retornos importantes, com uma pressão pós-perda forte no momento que a equipe perdia a posse de bola. Então, acredito que ele tenha feito um bom jogo, apesar das oportunidades desperdiçados, eu acredito que vai nos ajudar ainda muito pela frente. Em relação ao Alan, no final do ano passado ele já veio se destacando em alguns jogos do Sub-20, fez um grande jogo contra o Atlético Mineiro, né, na Copa do Brasil e outros jogos. É um jogador que a gente está preparando ao longo do semestre inteiro passado e hoje ele conseguiu dar uma resposta muito interessante, é mais um grande potencial que está aí a serviço do Flamengo. Beleza? Pode. Queria te perguntar sobre o contato com o Felipe Luiz. Você está desde julho no Flamengo. Como foi, como está sendo esse contato, e especificamente no Campeonato Carioca? Vocês começaram a preparação ali em dezembro, desde a partida contra o Mirassol. Como é que foi esse contato? Ele falou com você? Vocês trocam figurinhas para saber como montar o time? Sim, o contato maior é por meio do Alfredo, que é o nosso diretor de base, que faz essa ponte com a categoria profissional, mas tendo em vista a importância que a gente teve aí no início do Campeonato Carioca, o Felipe acompanhou um dos nossos treinamentos e a gente teve a oportunidade de trocar muitas ideias. Nós tentamos, na medida do possível, respeitando as características dos jogadores, reproduzir o modelo que é feito no profissional. Acredito que os jogadores estão assimilando cada vez mais essa maneira de jogar, para justamente facilitar esse processo de transição dos jogadores da base, se eles forem solicitados pelo profissional. Acredito que a gente desenvolveu bem o semestre passado e temos tudo para fazer um grande trabalho esse ano também. Beleza? Obrigado. Fechado? Hoje você fez a sua estreia atuando como um titular do elenco profissional, né? E mesmo sofrendo gols, você teve uma atuação bem sólida, usou bastante os pés, né? Que é uma das suas principais características. Queria que você analisasse o seu jogo de hoje contra a Portuguesa. Primeiramente, boa noite, muito feliz pela minha estreia. Tá estreando no time do Flamengo. Chamar do Brasil é uma realização de um sonho e acho que eu fiz um bom jogo, fui bem com os pés, fiz ações seguras. Acho que o mais importante foi o desempenho coletivo. A gente fez um grande jogo, seria injusto se a gente saísse com a derrota. E feliz com a vitória, com o desempenho do grupo. E agora trabalhar para sair com a vitória na quarta também. Ele vai perguntar aqui. Léo, teu pai, pessoal do Colando Fla, entrevistou teu pai, ele falou que para ele era a realização de um sonho. Ver você ali, estreando, né, no gol do Flamengo. Para você, cara, como foi essa partida? Para mim é uma realização também. Meu pai sempre me incentivou desde pequeno a
jogar, gostar de futebol. Foi ele que me levou no Maracanã desde cedo, foi ele que me incentivou a torcer pelo Flamengo. Então ele tá podendo me prestigiar e eu poder estrear pelo Flamengo é um sonho de criança que eu tô realizando adulto agora, mas com 18 anos ainda. Léo, um empate com gosto de derrota, ainda mais pelo lance polêmico aí no final, mas como é que você avalia como um todo a participação de vocês, esse representante do Flamengo, no profissional do Carioca? Acho que a gente teve muita maturidade para encarar o jogo profissional. Acho que a gente conseguiu se impor sobre a equipe da Portuguesa e fazer um bom jogo. A gente teve chance. Acho que a gente podia ter caprichado melhor e ter feito os gols. Mas agora é trabalhar, porque eu tenho certeza que contra o Bangu a gente vai entrar ainda melhor e sair contra.